Para a segunda parte desse vídeo magnífico, eu e o Danilo vamos mostrar nossas habilidades desenvolvidas graças à nossa prática do Purascharana, do nosso mantra, nosso dueto de Mansuri. Se liga! Viram? Incrível, né? Super sincronizado. Isso aí é poder de sadhana, né? Cid! Muito bem-vindos sejam vocês. Tô no modo Mestre Yoda. Seja bem-vindo, Sadaquinha, Sadaquinho, para a nossa segunda parte de conversa com o nosso Guru Bhai, Danilo Costa Lima. Logo, logo ele vai ter um nome tântrico, tipo Shiva Acharya Skamas Karabhavis Labis Ananda Dasa. E aí a gente vai falar com ele assim, né? Tem uma lista de nomes. Assim. O primeiro de seu nome, o não queimado, o nascido na tormenta, que não pegou a referência, não assistiu Game of Thrones, shame on you. Terça-feira a gente fez uma primeira live com o Danilo, que na verdade não foi terça, foi tudo no mesmo dia. Olha a magia da edição. Uau! E a gente começou a contar sobre o Tantra na Índia, sobre o nosso Acharya, Staneshwar Malsina, que vai estar conosco agora nesse final de semana, depois de amanhã, sábado e domingo. Se você quiser participar do workshop, venha, vai ser lá no espaço do professor Marcos Rojo, da família Rojo como um todo. E hoje a gente vai continuar esse papo dizendo pra vocês um pouquinho sobre o que é o Tantra, por que estudar Tantra e quem é esse professor com quem a gente foi estudar, que o Danilo descobriu pela internet, etc e tal, logo depois da vinheta. Se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, deixa seu comentário no comentário de alguém pra gente fomentar a nossa discussão e desenvolver Jnana, conhecimento e sabedoria a partir da nossa interação. Antes da gente falar um pouco sobre a preservação do Tantra e o ponto em que a gente parou, você falou que conversou com a Acharya porque você pediu para que ele te indicasse alguém para te iniciar porque você estava atrás da verdadeira tradição. E aí, como foi esse papo? O que ele disse em seguida? Ele me disse assim que ele daria uma resposta diferente há 20 anos atrás, mas agora, hoje em dia, ele se sente disposto a ensinar as pessoas. E assim, nesse ponto da história, a Vimarsha Foundation ainda praticamente não existia e ele não tinha ainda discípulos ao redor do mundo como tem hoje, né? Uhum. Eu fui um dos primeiros que ele iniciou sem conhecer previamente, assim, né? Uhum. Agora você conhece o Danilo aqui com a Acharya, ó, juntinhos. E daí ele disse assim que, não, fique em contato. E só, e passou muitos meses sem ninguém tocar nesse assunto, porque eu não ia ficar incomodando ele sobre isso. E também nem ficou claro que ele estava dizendo que ele me iniciaria. Ele só falou, não, eu só estou disposto a ensinar o que eu sei, e eu não sei o que ele quer dizer com isso, né? E ele não falou que ele podia iniciar nem nada, então ele, né, ficou um negócio no ar, assim, e por vários meses eu não sabia que eu estava num processo de testes, né? Nesse ínterim você já estava numa outra tradição tântrica, né? Sim, eu já tinha práticas na outra tradição tântrica e já tinha outras práticas, assim. Então, quer dizer, mas eu, né, achei no que eu ouvi a respeito dele um milagre de coisas que estavam vivas que eu não imaginava que estavam vivas e de uma pessoa cuja forma de ler todas essas traduções realmente ressoava muito com a forma como eu lia, né? E que era acessível, né? Não estava ali numa caverna dos Himalaias e tal. Eu falava inglês. Começando por aí, né? O Danilo tava igual uma criança pripiquita das ideias. Criança na véspera de Natal. Quando ele me contou, cara, você não tem noção, o Trika tá vivo. Então, foi isso. E vários meses depois, eu fui fazer umas perguntas pra ele. Quer dizer, no meio desse processo, eu continuei vendo umas aulas que ele começou a dar online. Foi na época ali do início da pandemia. E logo depois, ele pediu pra eu fazer uma coisinha pra ele lá no grupo, né? Que era tipo assim, postar umas coisas de vez em quando pra manter o grupo vivo. Eu, vou fazer, né? E depois ele chegou, fiz uma pergunta pra ele me respondeu dizendo assim que estava pronto pra compartilhar o caminho comigo. E foi aí que começou. E a Vimarsha chegou ao Brasil da seguinte forma. Passou uns 2 meses depois da gente ter começado essa troca, né? E aí ele contou pra 3 pessoas. Eu, o Gabriel e o Yuri.
E daí em janeiro, quer dizer, ele me iniciou em outubro, então em janeiro ele disse, não, por que você não chama uns amigos seus e a gente faz um satsang, eu converso com eles e tal. E eu chamei umas 20 pessoas. Eu tava lá. E você tava, várias outras pessoas que estão até hoje na Vimarcha e praticando com a gente, estavam também, o Yuri e o Gabriel inclusive. Eles já estavam iniciados nessa época, não? Não, só tinha eu, por enquanto. E ninguém conhecia ele no Brasil além de mim e, sei lá, eu e mais uma outra pessoa no Brasil inteiro, assim, né? Então foi a primeira porta de entrada, assim, para ele poder conversar com um grupo de brasileiros e a partir disso, né, foi expandindo uma comunidade em torno a essa janela que se abriu, né, assim. É engraçado, porque houve uma primeira leva de iniciados e eu fiquei entre a primeira e a segunda leva. A primeira e a segunda leva, porque Gabriel e Yuri já enlouqueceram. Ah, meu Deus, nosso mestre! E eu já tinha meu Satguru, de que eu vivo falando pra vocês, eu já tinha meu caminho na Kriya Yoga. E o Dan, inclusive, na época falou, eu só não te chamei logo de cara porque eu sei que você faz Kriya Yoga e tal. Mas Guruji falou pra mim, vai lá, garoto. E eu fui falar com a Acharya, eu falei, olha, eu tenho outro caminho, eu tenho outro Satguru, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Chega aí, brother. Foi basicamente isso. E aí, entre a segunda leva de iniciados e a primeira, tipo acho que 3 meses depois do Yuri, do Gabriel, aí eu entrei. Uhum. E foi isso, né? Foi um período curto entre eles e você. Yeah. E a comunidade continua expandindo, né? Então, e chegamos a ter a condição agora de trazê-lo ao Brasil. Então, isso não seria possível sem o auxílio de toda a comunidade que se dispôs, né, a ajudar com tudo que fosse necessário. Né? Brincadeiras à parte, aí o Danilo recebeu a iniciação, era tudo que você queria, era tudo que você sempre sonhava, mas foi com o tempo que você foi descobrindo que não só ele era iniciado nas práticas. A gente já volta pro tema da aula passada, o que aconteceu com o Tantra, etc e tal, mas acho que convém contar a história do Acharya, assim. Você foi descobrindo, assim, que não é só que ele era iniciado nessas coisas, porque quando ele conta isso para um público, ele conta de uma forma muito humilde, né? De tipo, eu recebi iniciação disso e daquilo, mas a gente foi descobrindo que o cara era um Mahayogi, assim, né? Com grandes realizações. Na fachada, ele é um professor acadêmico com uma extensa produção. O Acharya, assim, é impressionante o quanto que ele escreve, né? Assim, o tanto que ele participa de congresso, de debate, né? Ele orienta um monte de gente. Ele tem uma produção bastante robusta, assim, né? Sim. Não, e inclusive sobre esse ponto, quando eu visitei na casa dele, ele virou pra mim e comentou assim que nunca falta ideias para ele escrever, porque sempre na sadhana dele há devi só para as ideias. Então... Ele realmente tem uma escrita bem prolífica, né? É impressionante, assim. Uhum. Agora, você descobriu que ele era um super yogi, e qual é a história dele, assim? Que, gente, sério, quando eu fui descobrindo a história do Acharya, eu fiquei tipo, gente, isso é singular. É singular. Porque, assim, o fato dele ser um grande yogi com uma fachada comum na sociedade não é incomum no mundo do Tantra. Aliás... Na medida em que essas escolas foram recrudescendo seu papel público, né, de religião de Estado, essas tradições tântricas, sobretudo no Nepal, foram se preservando dentro das famílias. A gente estava até conversando sobre isso. O Gabriel explorou mais o Nepal da última vez que esteve lá. Tem famílias que detêm tantras, isso é, iniciação em determinados textos. Elas vivem vizinhas de outra família que tem outro tantra e elas sequer sabem que uma e a outra são iniciadas porque virou um segredo. O problema disso é, como o nosso Acharya disse, na medida em que esses filhos perdiam interesse pela iniciação e resolviam, sei lá, ser médicos, engenheiros ou qualquer coisa e ir embora do Nepal, as tradições começaram a se perder. Essa foi uma das razões pelas quais ele resolveu iniciar a gente. Exato. E sim, hoje em dia o segredo tântrico está muito associado em alguns dos lugares onde ele sobreviveu como algo que é passado dentro de linhagens familiares, mas mesmo na sua origem, o Tantra sempre teve um ethos de segredo, né? Mas não era restrito a uma família, mas tinha esse ethos. Eu já falei aqui no canal e eu tendo a concordar cada vez mais com isso. Embora a gente fala de abrir os conhecimentos e tal, não é porque essas práticas sejam proibidas ou sejam um tabu. É porque, na verdade, quem está a fim de praticar essa disrupção da consciência, se abrir mão de si, com toda a humildade, sinceridade e dedicação que isso merece,
São poucas pessoas. A maior parte das pessoas quer entretenimento espiritual. E essas pessoas tendem a enlouquecer no processo se elas não estão bastante convictas do que elas querem. Elas não têm uma resolução bastante firme do que elas estão buscando. O segredo preserva o ensinamento. Uhum. E esse ethos do segredo faz com que muitos tântricos, ao longo da história, eles se disfarçassem socialmente. Então, existe essa ideia de que a sua iniciação tântrica, o seu nome tântrico, ele não serve como identidade social. Então, o Kaula, ele se imerge na sociedade em que ele se encontra. Eu não consigo evitar de julgar tanta gente agora. E, inclusive, porque os tântricos nem sempre eles são pessoas socialmente identificáveis como figuras ou líderes religiosos. Muitas vezes eles são chefes de família, pessoas com outras profissões. Chaveiro, sapateiro, cozinheiro, qualquer coisa assim. Ou até reis. Né? Então, isso faz com que haja esse ethos do segredo. E o nosso Acharya viveu esse ethos, né? Eu vou contar a história dele, mas ele vive esse ethos, então... Não vive mais, né? Agora ele depois de muitos anos no Ocidente, ele começou a abrir essa outra identidade dele, quando ele começou a se dispor a ensinar a tradição, né? Qual é a história dele? Então vamos falar da história dele. E de fato a história dele é muito singular. Em primeiro lugar, porque ele cresceu num vilarejo no interior do Nepal, numa família de brahmanes, que o pai dele, a linhagem familiar dele há muitos séculos, eram instrutores de um gurukula, de uma escola tradicional que ensinava Vedas e outros shastras tradicionais ali, num contexto de vilarejo mesmo. Então, o pai dele começou a ensinar sânscrito para ele, ele tinha 4 anos de idade, e quando ele tinha 6 para 10 anos, ele já tinha decorado todo o Shukla Yajurveda. Né? Então, e crianças do vilarejo, de outros vilarejos, vinham e moravam com eles ali, e eles, todas as crianças juntos ali, e os professores, trabalhavam na plantação durante uma parte do dia, e aquilo é o que eles comiam, né? Então, quer dizer, ele viveu um mundo que não tinha eletricidade, ele conheceu a eletricidade na adolescência. Você falou que a primeira vez que ele viu um ônibus foi no que o pai dele enfiou ele pra falar, esteja liberado, vai pra Katmandu. Então quando ele fez 12 anos de idade. Imagina, ele deve ter pensado que era um monstro. O pai dele levou ele numa caminhada de 8 horas até o ponto de ônibus mais próximo e falou, filho, vai pra Katmandu, pra capital, você é muito brilhante, você tem que aprender mais, né? Agora, porque na infância ele espancava o Acharya e falava assim, se seu filho aí, falava pra mãe do Acharya, é uma vergonha, não vai ensinar ninguém direito. E isso deixou o Acharya bilola das ideias, né, com isso, né, assim... Não pensem que um guru não tem traumas, porque, ele contou isso pro Danilo no sentido de, olha, eu fiquei obcecado com a ideia de ser um bom professor, porque meu pai plantou isso na minha cabeça. Sim. E o fato do Acharya ter vindo já de uma linhagem, o pai dele também deu pra ele ainda na infância a primeira iniciação Shaiva, a primeira iniciação Tantra. Esse aqui é o pai do Acharya, esse cara com essa cara de simpático, assim, a cara de bulldog nervoso. E, nosso primeiro legou pra ele também manuscritos antigos que têm séculos de existência que foram transmitidos de geração em geração na família dele. Então, de fato, a família dele é de gurus, né, védicos e tântricos há muitas gerações. Acho que por isso ele foi aceito por tantos outros gurus, né, para ser iniciado por eles. Também por isso, sim. E aí? E aí ele foi parar em Katmandu. Uhum. E em Katmandu, ele chegou lá com 12 anos de idade. Isso era anos 60? Ele nasceu nos anos 60, então isso foi nos anos 70. Katmandu dos anos 70, Matheus? E o Nepal era um lugar... E até isso tem a ver com o que a gente estava conversando antes. O que aconteceu com o Tantra, por que ele se preservou no Nepal? Porque o Nepal é um pequeno reino isolado do mundo pelas montanhas. É um vale, gente. As 3 cidades que, inclusive, viviam em guerra entre si... Patan, Katmandu e Bhaktapur. Eram 3 cidadezinhas, eram 3 cidades-estados, reinos independentes, com uma muralha de montanha para norte, sul, leste e oeste. Então, assim, chegar lá era só para quem queria muito. Então, o Nepal estava fechado para o mundo inteiro até os meados do século passado. E lá, durante todo esse tempo, desde o século VIII até o século XXI, dinastias de reis tântricos governaram. E mantiveram vivas as linhagens tântricas de toda a Índia. Então... Inclusive a do Swami Rama, que tem
quando eu ouço os ensinamentos do pessoal da linhagem do Swami Rama, eu não consigo evitar de imaginar que haja um parentesco muito próximo com a nossa. Tudo que eles falam, os mantras que eles praticam, as práticas secretas que eu soube que eles fazem, eu falei, nossa, mas é o nosso rolê! Então, assim, e o guru do Swami Rama era um desses yogis, um desses sadhus errantes que era patrocinado pela família real do Nepal. Olha só, não sabia dessa. Então, tem uns textos antigos que falam que tem 3 grandes origens para o Tantra. Tem aquela que vem de Gauda, que é Bengala, né? No leste. Aquela que vem da Caxemira, no oeste. E aquela que vem de Kerala, que é uma forma de se referir ao sul da Índia. Né? E todas essas 3 vertentes do Tantra foram parar no Nepal e foram preservadas lá. E não só preservadas, como foram sintetizadas ainda por volta do século XI e XII. Então, tem uns... Aí que nasce a nossa tradição? Aí que nasce a nossa tradição. Então, tem os manuscritos do século XI, mais ou menos, ou século XII, que narram a existência de um mestre chamado Vimalaprabodha, que aparentemente era do sul da Índia. Você não vai achar imagem nenhuma dele, mas eu tô fazendo assim só para dar trabalho com o Matheus. Então, ele aparentemente era do sul da Índia, foi para Caxemira, estudou lá muitos anos, e depois foi para o Nepal e codificou alguns sistemas tântricos, e o modo como ele era referido como aquele que é o mestre do Shadhanvaya Tantra, do Tantra das 6 grandes correntes. É engraçado, porque, de certa maneira, todo mestre que estabelece um novo caminho faz isso, né? Ou que continua um grande caminho. O Abhinava fez isso com todos os gurus que estavam à disposição dele na época, o Shankara também. O Dilgo Khyentse Rinpoche, esse cara aqui, fez isso pelo budismo tibetano, então ele teve um ciricutico de pensar, eu preciso aprender o máximo que eu puder de todas as escolas, porque eu não sei porque eu acho que isso aqui está ameaçado de acabar. E aí o que aconteceu? O Tibete foi invadido e ele tinha razão, ele foi o professor de vários professores. O Acharya fez a mesma coisa. Eu acho muito providencial que o nosso mestre tenha feito isso também, porque é nesse momento, inclusive, em que a tradição parece muito ameaçada, que chega alguém para ser o repositário de boa parte desses conhecimentos, né? Exato. Como era o nome da Sarvamnaya antes? Shardhanvaya, né? Mas Shardhanvaya quer dizer o caminho dos 6 Amnayas. Amnaya é? Amnaya é uma linhagem, uma corrente de transmissão tântrica, né? Dentro do Tantra Shaiva Shakta, né? Então, Shaiva Shakta é Shaiva, Shiva, Shakta, a deusa. Então o simbolismo é que os Tantras são transmitidos no diálogo entre Shiva e a sua Shakti, né? Parvati. E eles assumem 6 formas diferentes, então 6 correntes de diálogo emanam deles. E isso gera as tradições tântricas, as grandes tradições. Esse ponto há divergências, porque o simbolismo de 6 se repete, mas quais são as 6 varia. Mas para você, Danilo? Na nossa tradição, o Trika é a vertente do leste, Shrividya do sul, Kalikrama do norte, Kubdika do oeste, e daí tem a tradição de cima, que é um misto da tradição do Shrividya e de Kubdika, e a tradição de baixo, essa tradição de cima, que é uma mistura de Shrividya e Kubdika, ela é chamada às vezes de Shambhava, né? E a tradição de baixo, que é, na verdade, uma forma do Tantra Shaiva Shakta incorporar práticas do Tantra budista, assim como o Tantra budista, na sua maior parte, é composto de práticas que eles incorporaram do Tantra Shaiva Shakta. Então, quer dizer, há uma troca, né, nesse sentido. Então, esses 6 Amnayas, eles compõem, né, o Sarvanaya, né? Só que eles eram 6 correntes de ensinamentos que existiam e eram praticados separadamente ao redor da Índia. Só que no Nepal ocorreu essa síntese deles. E o que significa que ocorreu uma síntese? Significa que alguns mestres eram treinados em todos os 6 e foi desenvolvido um modo de você praticar os 6, né? Em sequência. Então, isso foi desenvolvido no Nepal, mas as tradições não nasceram no Nepal, elas existiam por toda a Índia e sobreviveram lá, né? Tá, e aí o Acharya
Vamos voltar só pra história do Acharya, porque se você quer saber mais do que o Danilo tem pra ensinar, você vai no workshop depois no sábado. Sim. Então o Acharya chegando em Katmandu, ele teve momentos em que ele dormiu na rua, teve momentos em que ele não tinha dinheiro para pagar a escola lá, o pai dele mandou ele na cara e na coragem, deu uns mantras de proteção para ele, vai filho, né? Então... E como é que ele conheceu o Prem Chetan, você sabe? Eu sei, eu posso contar essa história, eu ouvi ele quando eu fui na casa dele. A história de como ele conheceu o primeiro guru dele... Só pra vocês saberem, Prem Chetan é o Satguru, né? O Mula Guru, se você quiser, né? O guru raiz do Acharya, aquele que ele considera assim, o principal mestre dele. Então ele chegou em Katmandu com uns 12 anos, conseguiu se estabelecer lá, e foi aos 16 que ele começou a conhecer os gurus dele e conheceu o Prem Chetan. E a história é que, nessa altura, aos 16 anos, né, nessa convivência que ele teve em Katmandu, ele estava até abandonando as crenças religiosas da família, ele já havia um movimento de ensinar ateísmo, né, no Katmandu, e ele estava meio que se convencendo que essas coisas são meio supersticiosas, né? Então, aos 16 ele teve um sonho. E o sonho é ele encontrando um homem que conversava com ele, e ele esqueceu até que foi conversado no sonho, mas ele lembrava do rosto desse homem. E no dia seguinte, um colega dele que brincava com ele, falando: eu ouvi falar de um cara aqui que diz o futuro das pessoas, vamos lá pra gente ver qual que é o nosso futuro. E ele foi todo cético, esses negócios supersticiosos, vamos lá que eu vou zoar ele, né? Basicamente. Só que quando ele chega lá, ele entra num pequeno casebre, assim, né, em Katmandu, ele fica chocado que o cara diante dele era o cara que tinha aparecido no sonho na noite anterior. Prem Chaitanya Brahmachari, né, era o nome dele. E esse mestre virou pro amigo do nosso Acharya e perguntou: o que você quer? E ele perguntou: não, eu quero saber se eu vou ficar rico e tal. E ele respondeu: vai, lá pros 30 anos em diante você vai ganhar bastante dinheiro, você vai ficar satisfeito. E ele ficou satisfeito com essa resposta e foi embora. E aí ele perguntou pra Acharya: e você, o que você quer? E ele: não sei. Então volta amanhã. Falou pra ele voltar no dia seguinte. E daí em diante ele começou a ir. Né? Só que depois desse primeiro contato com o Prem Chetan, ele ainda não sabia por que ele ia voltar pra lá. Mas naquela mesma noite ele teve um segundo sonho. Na primeira noite depois de encontrar o Prem Chetan, ele teve um segundo sonho. Nesse segundo sonho ele via Katmandu ardendo em chamas, toda a cidade em chamas. E ele saiu correndo, tentando se salvar, né, daquelas chamas. E ele foi para dentro do templo de Pashupatinath. Esse templo aqui, ó, que eu fui. E lá dentro tinha uma sala onde as chamas não chegavam. E ele entrou naquela sala e lá ele estava seguro. E no dia seguinte ele resolveu ir até o templo de Pashupatinath. E quando ele chegou lá, naquela sala do sonho dele, lá estava um outro mestre ensinando umas coisas lá para as pessoas. E no final, e aí ele perguntou se ele podia entrar. Ele entrou, não entendeu nada da conversa. E no final aquele mestre chamou ele para conversar. E daí esse outro mestre falou: você quer aprender? Então começa a vir a partir de amanhã, você tem que estar aqui às 6 horas da manhã. E o templo ficava a 1 hora de distância de onde o Acharya estava morando. Então ele tinha que caminhar 1 hora por dia. Só que desse dia em diante, por mais de 12 anos seguidos, todos os dias ele esteve com esse mestre aprendendo. E daí quando ele sai do encontro desse mestre, que é o Ramananda Brahmachari na época, o Ramananda Giri, posteriormente, ele vai... É o do Yoga Sutra, não? Não, é o que ensinou o Vedanta para ele. Então, depois que ele sai desse encontro com o Ramananda Giri, ele volta e vai visitar o Prem Chetan. Quando ele chega lá, o Prem Chetan vira para ele e diz: eu arrumei um professor para você, como é que ele tá? Né? Então, várias coisas assim começaram a acontecer que demonstravam para ele que o Prem Chetan era o guru dele mesmo. Era um cara poderoso. Gente, né, parece muito a história do Swami Rama mesmo, assim, que o mestre dele vai mandando ele para vários mestres e vai ensinando ele, mas vai falando assim: aprende com esse cara, aprende com esse. E foi assim, então o Acharya implorou, né? Eu acredito em você, Guruji, né? Pro Prem Chetan me dar uma iniciação, né? E tal. E eventualmente o Prem Chetan iniciou ele. E por também uns 12 anos, ou 14 anos, treinou ele gradativamente nos vários Amnayas. Né, O Prem Chetan era um desses caras que detinha todas essas iniciações. O Prem Chetan ele teve vários gurus, inclusive um dos gurus dele, o Murkaranya Swami, foi um dos maiores de todos os tântricos do século XX.
E então o Prem Chetan, ele tinha aprendido de vários gurus, tinha vivido vários anos num templo praticando e depois vivia como um mendicante em Katmandu, curando pessoas e vinha gente do palácio real pedir curas, pedir direção, e ele dava para todo mundo que vinha pedir ajuda, ele dava ajuda, né, e tal. E o Acharya foi o pupilo dele por muitos anos, né, assim, na verdade, o Acharya foi praticamente filho dele, porque ele começou a pagar a matrícula dele na escola, começou a ensinar várias coisas para ele, e o Acharya começou meio que ser o filho dele, realmente, né. Então, por muitos anos, ele teve essa relação próxima com ele. E, enfim, as histórias de coisas miraculosas acontecendo ao redor de Prem Chetan são inúmeras. O Acharya tem infinitas histórias para contar sobre isso. E aí, quando que Prem Chetan manda ele para Varanasi para estudar com os outros gurus? O Prem Chetan, ele nunca deixou de mandar o Acharya ir estudar com outros gurus. Em todo o período em que o Acharya aprendia com ele sempre estava, né, direcionando ele para aprender tudo que ele tinha para aprender. Igual o Swami Rama. Porque é muito legal o jeito que esses mestres vão falando, vai aprender com isso. A mesma coisa, né, o Yogananda fez isso também, mas dentro da tradição tântrica é natural, né, que o seu guru vai te mandar aprender com vários outros mestres. Sim. Que vão ser seus upagurus. E o fato do Prem Chetan fazer isso é porque no Sarvanaya, no Nepal, tal como foi ensinado ao nosso Acharya pelo Prem Chetan, para você ser consagrado Acharya, ou mestre da tradição, você precisa ter feito as práticas de todos os níveis de iniciação e você precisa ter estudado todos os shastras que são integrados na mandala da tradição, que na verdade, todos os shastras. Uhum. Então, você precisa ter tido pelo menos 9 gurus que te ensinaram os shastras. Então, o Prem Chetan foi encaminhando ele para um depois de outro, enquanto o próprio Prem Chetan é que conduzia as práticas dele, né, as iniciações e tal. E, eventualmente, um outro guru do Acharya que ensinava shastras para ele lá em Katmandu, que é o Vidyanath Upadhyaya, que ensinava Nyaya para ele, recomendou que ele fosse para Varanasi aprender com outros mestres de lá. E em Varanasi ele estudou com vários outros mestres, principalmente Tantra. Uhum. Então ele estudou vários shastras tântricos em Varanasi. E lá também ele conheceu aquele que foi o outro Diksha Guru dele, que foi aquele que você conheceu, né? O Shankara Chaitanya Bharati. Que eu já falei pra vocês que eu posso dizer que se eu encontrei, além dos meus mestres, um iluminado mesmo na vida, um cara que chegou lá, é ele, assim. Eu nunca vi nada parecido. Então o Shankara Chaitanya Bharati que você conheceu foi quem completou o treinamento iniciático do Acharya depois que o Prem Chetan morreu. Ai, nossa, mas então ele é mais novo que o Prem Chetan? Não! Só que ele tá com 106 anos. Segundo o Acharya, o Prem Chetan morreu cedo, relativamente, devido à quantidade de curas que ele fazia. Um negócio que teria diminuído a vida dele, assim, né? Mas, enfim, o fato é que... Então, o Acharya, né, estudou com os melhores mestres que tinha no Nepal, em Varanasi, num período de umas 2 décadas e meia. Então, ele passou umas 2 décadas e meia estudando com todos esses mestres e ele recebeu uma formação clássica na tradição que é quase sem par hoje em dia, né? E, além disso, era incluso nesse treinamento, essa iniciação completa em todas as vertentes do Tantra Shaiva Shakti. Além disso, o Acharya também tem todo esse respaldo acadêmico, fenomenal, e em algum momento, que no próximo vídeo a gente continua contando, ele precisou sair, né, do Nepal. Ele sofreu violência no Nepal, porque os comunistas estavam tomando conta do poder no Nepal e eles tinham uma certa aversão às traduções, né? Então, e ao sânscrito, por exemplo. Então, ele era um professor de sânscrito numa universidade no Nepal. Um amigo do Acharya foi assassinado e ele foi golpeado na cabeça, ele desmaiou, foi levado para o hospital. E depois disso ele resolveu que não ia ficar mais no Nepal. E ele entendeu que tinha coisas para aprender no Ocidente também, sobre o mundo atual e tal. E ele já tinha uns contatos na Alemanha de pessoas que convidavam ele para vir fazer um doutorado lá, e ele foi. Isso que abriu as portas para eventualmente ele migrar com a família dele para o Ocidente. Uhum. Por que alguém deve estudar Tantra hoje? O que o Tantra diz para nós como buscadores? Por que alguém deveria, por exemplo, ir assistir o Acharya, além da curiosidade, sei lá, sociológica de ver um cara desses?
Eu acredito que um grande atrativo do Tantra autêntico, né? Já temos aqui no seu canal inúmeros outros vídeos explicando o que não é o Tantra, né? O que Tantra não é massagem, essas coisas a gente pula. Mas um grande atrativo do Tantra, eu acredito ser o fato de que é um sistema de prática e doutrina, né? Que não é exclusivamente dirigido ou primariamente dirigido a renunciantes. Uhum. Então esse é certamente um grande atrativo, porque... Você não vai ter que ser um monge para ser um yogi. Porque, na verdade, muitos dos textos sobre yoga que a gente lê da Índia, do hinduísmo, do budismo, eles são textos cunhados dentro de tradições renunciantes. Uhum. E eles refletem um ethos renunciante. Uhum. Que quando nós, que não somos renunciantes, tentamos ler e aplicar nas nossas vidas, Dói. gera confusão. E gera dano. Gera dano na nossa vida material, gera dano na nossa vida psíquica, né? Na nossa saúde psíquica. E às vezes não nos dá os resultados espirituais que a gente tanto desejava. ter um vídeo. Você volta aqui pra gente falar só sobre isso, porque é tão legal falar sobre isso, assim. Porque se você quer ser um sannyasi, beleza, você condenar as coisas do mundo. Mas eu tenho visto tanta gente tentar emular isso, fazer o meio do caminho, né? Eu renuncio, mas não tanto. E no final das contas você não tem nenhuma coisa nem outra. Você só gera conflito, né? Você nem vai ter as coisas do mundo, nem as coisas da espiritualidade enfim. Então as pessoas, elas se machucam às vezes no processo. Então, e de fato a maior parte dos gurus que vieram ao Ocidente no século passado, né, e tal, eram todos renunciantes. Uhum. Você vê, a própria tradição da Kriya, sobre a qual eu falo tanto, ela nasceu de chefes de família e o seu iniciador, né, Lahiri Maharaja, era um convicto grahastya, né? Ele dizia para as pessoas não serem monges e tal. E, no entanto, por conta de Yogananda e depois Hariharananda e tantos outros, associa-se a ideia de que para você chegar lá e receber as iniciações mais altas, você deva virar um monge, o que é absurdo. Então esse ponto é importante. E, de fato, existe, na verdade, uma tradição na Índia de que o ideal é que um não renunciante tenha um guru não renunciante. E que um renunciante tenha um guru renunciante. E esse princípio, na maior parte, não se aplica no nosso caso ocidental, porque todos os gurus que chegam para nós, eles são renunciantes. E os que não são são principalmente aqueles que a gente quer correr deles, né? Porque eles estão ensinando uma tradição renunciante sem ser renunciante. Ele tá falando do Osho, tá? Não, é o Osho também. Mas, enfim, o fato é que, por exemplo, você pegar o Advaita Vedanta e tentar derivar dali uma moral para os relacionamentos, por exemplo, é muito difícil, se não impossível, porque aquele ensinamento não foi feito para informar a sua vida conjugal. Foi feito para pessoas que renunciaram à vida conjugal. Então, gera confusões. E, enfim. Então, o Tantra, ele é um caminho para renunciantes e não renunciantes. Não é que o Tantra seja o caminho molinho para quem não queira... ele é condescendente com o nosso rolê mundano. Não é nada disso. Mas há uma conciliação muito bela entre Bhoga e Yoga, entre o caminho do desfrute do mundo e do caminho da iluminação. E assim, há uma afirmação convicta de que, olha, até inclusive eu já falei disso em alguns vídeos, essa afirmação heróica de dizer, olha, é parte do êxtase espiritual Rasananda, o desfrute, né, o arrebatamento estético com a vida. De novo, isso não é condescendência, é você refinar a sua capacidade de apreciar o mundo, porque há substancialidade e realidade nesse mundo, diferente de algumas escolas que vão dizer, não, esse mundo nem existe, ele é só produto da sua mente. Sim, e o fato é que, por que o Tantra tem essa filosofia de vida mais afirmativa com relação ao mundo e com relação à ação? Porque muitas das tradições renunciantes, elas visam um estado de não ação. E no Tantra, o estado de não ação, que é Shiva, é inseparável da ação mais intensa de todas, que é Shakti, né? Então o fato é que o Tantra, ele contempla, em primeiro lugar, essa fusão da não ação, ou seja, a pura consciência, aquela pura consciência que os yogis vislumbram no mais alto samadhi, né? Aquela pura consciência que é sem forma, que é sem movimento,
aquela mesma consciência ela está indissociavelmente separada de um dinamismo interno que está constantemente gestando formas divinas para ela. Então, isso significa que no Tantra, essa consciência sem forma continuamente se encarna em múltiplas formas. E é a forma, o corpo da divindade, que permite fazer uma mediação entre o absoluto e o relativo. Uhum. Então, o corpo, que não é um corpo feito de matéria, o corpo da divindade, a gente fala um corpo feito de mantras, né? É aquilo que gera essa interface entre o absoluto e o relativo. É o que permite que a gente possa mapear o nosso corpo no absoluto, possa mapear os nossos sentidos no absoluto, possa mapear o nosso mundo de objetos sensíveis no absoluto. Então, é o fato da divindade aparecer encarnada e, mesmo estando encarnada, nos conduz através da forma à não forma. E através da não forma à forma. Então, há uma fusão da forma e da não forma no Tantra, que informa todo o seu universo de práticas de uma forma mais equilibrada nesse sentido do que em outras práticas e tradições em que um aspecto ou outro é enfatizado de forma mais unilateral. Então eu acredito que é isso que informa um ethos de vida, de prática, que é mais afirmativo, que é mais dinâmico, que é mais encarnado, que permite incluir a nossa corporeidade e a nossa vida no mundo dentro da nossa prática. Muito bem. A gente poderia ficar aqui horas falando? Poderia. Todos os papos meus e do Danilo começam com a luz do dia e terminam com o lugar fechando, tipo a padaria. E os caras vão, sai daí, seus dois esquisitos. Mas, se você quiser ouvir mais eu e o Danilo falando, porque nós vamos fazer isso, dia 8 e 9, agora sábado e domingo, vai ter workshop com a Acharya. Vocês vão ouvir a gente, mas vocês vão ouvir quem ensina a gente. O que é ainda mais, infinitamente mais interessante. Então, corre lá, se inscreve. Se você está em qualquer lugar do mundo, você pode se inscrever e assistir online. E quiser saber também onde essas tradições nasceram, vai ter agora a viagem para a Índia em janeiro. O curso que a gente chamou de Atma Sadhana. Então, dá uma olhada, conversa lá com a gente sobre isso. Vai ser muito legal o curso. Nós vamos visitar os locais de nascimento de boa parte dessas tradições e vamos ensinar esses textos e essas práticas. Então, a gente se vê no workshop, ou na Índia, ou por aí. Dan, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, a gente pode terminar falando pra Shiva, desculpa qualquer coisa. Isso aí. Foi mal pelo vacilo. Quer falar aí? Karacharana Kritamba, Kayajam, Karmajam va, Shravananayana Jamba, Manasam va Paradham, Vihitama Vihitam va, Sarvametat Kshamasva, Jaya Jaya Karunabdi Shri, Mahadeva Shambho. E aqui embaixo vocês vão ver a tradução do mantra, que é bem bonitinho. E eu faço num outro ritmo, porque é assim. Então tá. Tchau! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!